Fala pessoal, beleza? Tudo bem com você? Bom, fazendo um videozinho aqui pro canal, que já tá há muito tempo sem receber nada, não é meu feitio, mas eu estou tentando aprender a lidar com isso também. Como a minha intenção nesse vídeo de hoje não é ganhar tanta notoriedade, likes, a minha preocupação é mais um vídeo para auxiliar você na caminhada. Então, se você quiser curtir aí, vai ser legal. Se for compartilhar, compartilha para que isso possa haver entendimento. Eu gostaria de falar hoje sobre jejum. E na ideia, assim, bem simples, falar sobre as quatro formas de jejum que estão dentro do livro O Poder Secreto da Oração e do Jejum do Mahesh Chavda. E é um processo assim que a gente pode viver de intimidade com Deus dentro da disciplina do jejum com a oração. Então eu gostaria de trazer para você, para que nesse aprendizado você pudesse também mergulhar mais dentro dessa disciplina e observar e aproveitar de Deus um relacionamento ainda maior, com mais intimidade, mais profundidade e provando coisas sobrenaturais. Então, indo direto ao vídeo, eu gostaria de falar com você sobre o primeiro jejum. A primeira ideia de jejum que ele coloca aqui, que é o jejum total, o jejum completo, é quando se corta a água, se corta o alimento, porque jejum é jejum de alimento, tá, pessoal? Talvez você está pensando em fazer um propósito de não usar o celular durante uma semana. É um propósito, porque jejum está relacionado a comida, ok? Olha lá, até o Pipoca acordou ali. Pessoal, jejum é comida. O Mahesh Chavda vai trazer essa mentalidade que essa ideia do jejum completo é aquele vivido por Esdras, por Esther, em que, por exemplo, Esther chama o povo todo a não comer nada, a não beber nada. Então é um jejum sem água e sem comida. É total, ok? Esse jejum, ele é claro que ele precisa de um acompanhamento médico algumas vezes. Não é indicado fazer mais de 3 dias, tanto que na Bíblia se utiliza isso, aos 3 dias, mas porque você tem que respeitar o limite do seu corpo. Então, se for, por algum acaso você já estiver bem acostumado a fazer, faça um jejum de 24 horas sem água e sem comida, 12 horas, mas respeite o seu corpo, ok? O segundo processo de jejum que ele coloca é o jejum normal, né? Por exemplo, quando você ouve de Jesus lá nos 40 dias, você percebe que Jesus teve fome, não necessariamente sede. Então, é possível que Jesus tenha tomado água ali. Nessa perspectiva, se abstém totalmente do alimento, mas não dos líquidos. Você tem a oportunidade de viver ali bebendo água, talvez por alguma necessidade também física, você colocar uma colherzinha ali de um mel e pingar um limão, vai te ajudar até a limpar o corpo, a desintoxicar, mas esse não é o alvo. No caso, a limpeza do corpo é um resultado, é um up, é isso? O alvo é intimidade com Deus. Então, no jejum que a gente tem como normal, é o jejum em que você vai se abster da comida, ok? E você mantém o líquido. Você tem um terceiro jejum ali proposto, por exemplo, como o jejum ali chamado de Daniel, onde Daniel se abstém dos manjares do rei, se abstém do churrasco, se abstém da carne, se abstém da lasanha e fica nos vegetais. Então, respeitando também a ideia do corpo, ele passa aqueles 21 dias ali observando isso e ficando nas saladas. É importante você pensar que esse tempo é um tempo vivido para que haja intimidade, proximidade, profundidade de conhecimento com Deus. Então é válido você separar então só legumes e ficar naquele tempo só em legumes. É claro também que a intenção de ficar se empanturrando de legume para não sentir fome, essas coisas. Não, é você ser claro e objetivo no seu relacionamento com Deus, de separar aquele tempo para Ele. Então, com isso, você vai dizer não para o seu corpo. A verdade é que o jejum é um momento em que você pode deixar o Espírito dominar o seu corpo no mais trivial desejo e necessidade que ele tem. Bom, e aí também ele propõe o jejum em grupo, não é isso? Esse jejum em grupo corporativo, como você tem ali em Joel, capítulo 1 e 2, você tem como líder de Nínive, após a pregação de Jonas, que ele convida todos a jejuar. Cada um, dentro dessa perspectiva do jejum, se propondo em grupo a atingir algo com Deus. Então, se eu e você entendermos que o jejum é algo que nós vamos fazer para ter mais intimidade com Deus, dizer não para a nossa carne, subjugar a carne na direção do Espírito,
Você e eu também vamos entender que há um nível de profundidade em Deus que pode ser atingido nessa disciplina. Podemos falar também sobre o tempo. É claro, queridos, que se você vai fazer o seu primeiro jejum, não é indicado você fazer 12 horas. Comece com 4 horas. Em um tempo que você pode abster-se de comer e de beber, mas de estar em oração. Não perder a sua atenção sobre essas coisas. Já está acostumado, tranquilo? Então faz de 6 horas, de 8 horas, de 10 horas, 12 horas e progressivamente vai crescendo nessa disciplina. E seja inteligente. Veja se você consegue fazer um jejum num dia em que você realmente tem o tempo para orar, tem o tempo para meditar e ler a palavra de Deus. Né? Você fazer o jejum, às vezes num dia de tanta correria que vai te estressar, vai te complicar e você não vai ter a oportunidade de deixar o Espírito dominar você, você só vai ficar sem comer ou sem beber e não estará em jejum. Então o jejum é uma disciplina para a gente ter intimidade com Deus e é nos dada por Ele. Veja, Jesus diz isso, eu estando aqui, por que os discípulos jejuariam, no caso, estando noivo na festa, por que não participariam da festa? Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado e sim, eles jejuarão. Então chegou esse momento de estarmos desenvolvendo na oração e no jejum uma profundidade maior com Deus. Espero ter te ajudado. Escolha aí qual jejum você vai fazer. Você já tem intimidade, já costuma fazer bastante? Vai fazer um jejum total, 24 horas, talvez 48 horas sem comida e sem água? Observe o seu corpo. Ou você já tem essa caminhada no jejum e vai tirar aí 2 ou 3 dias ou 12 horas sem alimento nenhum para viver um momento de oração e intimidade com Deus. Talvez chamando a galera em grupo. Vamos fazer um jejum em grupo, todos ficaremos em vegetais, ou vamos ficar 12 horas sem comer nada. Ou vamos fazer nessa ideia de Daniel. Vamos pegar aí 20 dias, 14 dias de oração e vamos ficar apenas nos vegetais. Bom, que o Senhor te abençoe, que o Espírito te direcione e em nome de Jesus, que o próprio Espírito te convide a viver esse tempo de jejum. Amém? Deus te abençoe e até mais.